A impactante separação dos Vance, o que destruiu a família perfeita. A vida de uma família proeminente desmoronou em um instante. O que antes era um modelo de sucesso e unidade, a família Vance, foi abalada até seus alicerces por um acontecimento imprevisto que deixou o mundo inteiro se perguntando: o que realmente aconteceu nos bastidores? Usha Vance, uma advogada talentosa, e J.D. Vance, uma figura política em ascensão, pareciam ter tudo. Com seus filhos, Marabel e Vance, eles navegavam a vida pública com graça e equilíbrio, projetando uma imagem de felicidade inabalável. No entanto, um momento chocante e inesperado mudou tudo. Em um piscar de olhos, Usha e seus filhos foram abruptamente separados de J.D., deixando um vazio de perguntas e especulações. Acompanhe-nos enquanto desvendamos a verdade por trás dessa dolorosa ruptura, revelando os eventos que ninguém viu. A calma. Antes da tempestade. Uma fachada de perfeição. Por muito tempo, a família Vance foi vista como a própria imagem do sucesso americano. J.D. Vance, nascido de pais da classe trabalhadora, alcançou a proeminência com suas memórias, Hillbilly Elegy, um relato cru e comovente de sua infância na região dos Apalaches que ressoou em todo o país. Sua ascensão, de origens humildes à figura política respeitada, foi uma inspiração, um testemunho de resiliência e determinação que o tornou uma voz influente. Enquanto isso, Usha, sua esposa, trilhou seu próprio caminho como uma advogada talentosa, navegando com sucesso o exigente mundo jurídico e ganhando o respeito de seus colegas. Juntos, eles construíram uma vida que muitos só podiam sonhar, oferecendo a seus dois filhos, Marabel e Vance, um ambiente privilegiado, rodeado de riqueza, sucesso e as melhores experiências educacionais. A deles parecia ser uma existência idílica, com a florescente carreira política de J.D. e a próspera trajetória legal de Usha em pleno apogeu. Mas, como acontece com tantas famílias de alto perfil, a fachada perfeita muitas vezes oculta tensões profundas. Por trás de suas aparências públicas polidas, os Vance enfrentavam lutas pessoais raramente discutidas na mídia. A carreira política de J.D. havia se tornado cada vez mais exigente. Noites intermináveis, discursos incessantes e a constante pressão da opinião pública. Usha, por sua vez, conciliava sua própria carreira jurídica enquanto tentava manter seu papel como esposa e mãe. Essas demandas deixavam pouco espaço para a conexão e intimidade que antes haviam definido seu relacionamento. Com o tempo, as ambições políticas de J.D. tornaram-se onívoras. Suas viagens constantes, aparições públicas e o foco no futuro fizeram com que Usha se sentisse cada vez mais isolada. Embora se amassem, as pressões de suas vidas públicas dificultavam a comunicação e o apoio mútuo. Usha se viu suportando o peso das responsabilidades familiares sozinha, enquanto o foco de J.D. no próximo passo político parecia deixar pouco espaço para seu relacionamento pessoal. O equilíbrio que antes mantinha seu casamento começou a se inclinar, criando uma distância emocional impossível de ignorar. Usha, antes a espinha dorsal inabalável da família, começou a lutar contra sentimentos de abandono. À medida que sua frustração aumentava, também aumentava a tensão em seu casamento. Sempre havia apoiado a carreira política de J.D., mas esta começou a parecer que sua ambição era à custa de sua vida familiar. J.D., por outro lado, estava tão concentrado no panorama geral que não conseguiu ver as rachaduras se formando em seu casamento. Quanto mais ascendia em proeminência, mais se distanciava das mesmas pessoas que o haviam apoiado no caminho. Poderia esse desequilíbrio em seu relacionamento ter sido o catalisador para o que estava por vir? Naquele momento, parecia não ser mais do que as pressões da vida cotidiana empurrando o casal. Mas mal sabiam eles que essas pequenas rachaduras em seu casamento logo seriam expostas de uma maneira muito pública. Seu relacionamento estava condenado desde o início, ou as crescentes pressões da fama e do sucesso
simplesmente os levaram a um ponto de ruptura inevitável. O que JD e Usha não perceberam foi que seu mundo estava prestes a ser abalado por um único momento, aparentemente inocente, que mudaria tudo. Poderia esse momento ter sido o começo do fim para a família Vance? Uma noite inesperada. Tudo começou em uma noite tranquila, quando JD e Usha acreditaram que finalmente poderiam escapar do incessante escrutínio que vinha com suas vidas de alto perfil. Eles decidiram organizar um pequeno jantar com amigos próximos e familiares em sua casa, na esperança de desfrutar de uma rara noite normal, longe dos holofotes. Com seus filhos ao lado, JD e Usha se acomodaram no conforto de uma noite relaxada, rodeados por pessoas que os conheciam por quem eram, não por seus personagens públicos. A atmosfera era alegre, cheia de risadas e da facilidade que só se consegue ao estar com entes queridos. No entanto, as coisas tomaram um rumo inesperado quando a filha deles, Marabel, de apenas 7 anos na época, pegou o microfone. Naquele exato instante, Marabel, sem saber, expôs uma tensão profundamente enraizada dentro da família, revelando verdades que estavam destinadas a permanecer ocultas. A sala ficou em um silêncio sepulcral. O que acabara de acontecer? Todos ficaram imóveis, sem saber como reagir. JD e Usha trocaram olhares desconfortáveis, seus rostos traindo uma mistura de espanto, incredulidade e um toque de arrependimento. A declaração inocente de Marabel havia aberto a caixa de Pandora e não havia mais volta. Aquelas palavras não eram meros comentários casuais. Eram uma janela para as fraturas que vinham se formando sob a superfície de sua vida aparentemente perfeita. Naquele breve momento, a afirmação de Marabel se tornou o catalisador de uma crise iminente para a qual nenhum de seus pais estava preparado. A reação de JD foi de surpresa e confusão. Ele havia dedicado grande parte de sua vida a projetar uma imagem de força, liderança e controle. No entanto, ali estava sua filha, sem querer, derrubando tudo pelo que ele havia trabalhado. Sua mente estava a mil, tentando entender o que acabara de acontecer. Era isso um sinal? Suas lutas familiares haviam sido mais evidentes do que ele percebera? Seus instintos protetores foram ativados, mas estava claro que a situação agora estava fora de seu controle. Usha também sentiu uma onda de emoção. Mas, ao contrário de JD, teve a perspicácia de reconhecer as implicações mais profundas das palavras de Marabel. Isso não era apenas uma criança falando algo inadequado. Era um sinal de que a dinâmica familiar estava à beira do colapso. Nos dias que se seguiram, JD e Usha lutaram para compreender a gravidade do ocorrido. As palavras de Marabel haviam sido inocentes, mas a reação que provocaram foi tudo menos isso. Os mundos público e privado dos Vance, que antes pareciam separados, agora colidiam de uma maneira inesperada e implacável. Ficou claro que este momento, por menor que parecesse na época, havia desencadeado uma cadeia de eventos que mudaria a família Vance para sempre. As perguntas que se seguiram não eram mais apenas sobre política ou imagem pública. Eram sobre a família, a confiança e as lutas ocultas que eles mantinham a portas fechadas. A realidade da situação começou a se tornar mais presente. JD, que antes podia compartimentalizar sua carreira política de sua vida familiar, agora se encontrava enfrentando as consequências de negligenciar os relacionamentos mais importantes de sua vida. Usha, que sempre havia sido a presença constante em sua família, agora tinha que confrontar a verdade de que as coisas não eram como pareciam. A imagem perfeita de sua família, tão cuidadosamente elaborada para o consumo público, estava começando a se desfazer, e não havia como repará-la sem encarar a verdade de frente. Poderia ser este o ponto de virada que eles estavam evitando? Ou as palavras de Marabel foram simplesmente o fósforo que acendeu a chama de um problema muito maior? Qual era a verdade mais profunda por trás do comentário inocente de Marabel?
Poderia ela ter exposto um segredo que JD e Usha estavam escondendo por anos? Após a surpreendente declaração de Marabel, a família Vance foi forçada a lidar com as consequências emocionais. Para JD e Usha, isso não era mais apenas um assunto privado. Era público, era real e exigia a atenção deles. O choque inicial das palavras de Marabel deu lugar a uma onda de reflexão. JD, que havia se orgulhado de ser um homem de ação e controle, agora se encontrava à deriva em águas inexploradas. Sua carreira política sempre teve prioridade, mas agora parecia que ele enfrentava uma crise muito mais pessoal do que qualquer coisa que ele tivesse encontrado aos olhos do público. Pela primeira vez, JD não podia solucionar o problema com discursos ou estratégias. Ele tinha que enfrentar a dura e dolorosa realidade do desmoronamento de sua família. Usha, sempre serena e no controle, se viu lidando com uma combinação de raiva, tristeza e frustração. Como mãe, seu instinto era proteger seus filhos das duras realidades de suas vidas públicas, mas o dano já estava feito. A declaração de Marabel havia trazido à tona as lutas internas de sua família, e não havia como protegê-la das consequências. Usha também sempre foi quem mantinha tudo unido. Ela havia se dedicado à sua família, trabalhando incansavelmente para equilibrar sua carreira jurídica com seu papel como mãe e esposa. Agora, ela enfrentava um tipo diferente de luta, uma na qual sua força seria testada de maneiras que ela nunca havia antecipado. Os dias que se seguiram à declaração de Marabel foram cheios de tensão. JD e Usha tentaram manter uma sensação de normalidade para seus filhos, mas estava claro que as coisas haviam mudado. O casal se viu tendo conversas difíceis a portas fechadas, tentando lidar com as consequências do que havia sido exposto. O relacionamento deles, que um dia pareceu inabalável, agora enfrentava um futuro incerto. A tensão da situação deles. A tempestade midiática envolve as crianças. Para os filhos dos Vance, a vida tomou um rumo incompreensível. Marabel, aos seus tenros 7 anos, tornou-se um símbolo involuntário da agitação familiar. A mídia, ávida por respostas, agarrou-se às suas palavras, pintando um quadro de uma família em crise. Enquanto Usha e JD tentavam proteger seus filhos do crescente frenesi midiático, escapar tornou-se impossível. O mundo inocente de seus pequenos havia sido lançado na dura luz do escrutínio público, deixando-os à mercê da pressão de fazer parte de uma família cujas lutas privadas se tornaram assunto de conversa nacional. Em meio a tudo isso, os Vance se retiraram do olho público. Precisavam de tempo para processar o ocorrido, para refletir sobre o estado de seu casamento e para determinar quais seriam seus próximos passos. O mundo continuou observando, esperando uma resposta, mas para JD e Usha, a prioridade era proteger seus filhos e encontrar uma maneira de curar as feridas expostas. Seriam capazes de salvar seu relacionamento ou o dano já era irreparável? O silêncio entre eles se tornou mais pesado a cada dia que passava. JD e Usha sabiam que não podiam ignorar as rachaduras em seu casamento por mais tempo, no entanto, ambos estavam inseguros de como proceder. A pressão de viver sob o escrutínio público constante apenas intensificou suas lutas a portas fechadas. JD e Usha ficaram se questionando se realmente poderiam se recuperar do que havia sido revelado, ou se este era um ponto de virada que redefiniria sua família para sempre. O peso da declaração de Marabel pairava sobre eles, e o casal debatia-se com as consequências. Poderiam JD e Usha se recuperar da tempestade emocional desencadeada pelo comentário inocente de Marabel, ou a base de sua família já havia desmoronado sem remédio? Uma vez que a declaração de Marabel chegou ao domínio público, a família Vance foi catapultada para o centro das atenções da mídia de uma forma que eles não haviam antecipado. Os noticiários e as plataformas de redes sociais explodiram em um frenesi,
cada meio oferecendo sua própria interpretação do que as palavras de Marabel significavam para a família Vance. GD, que havia sido uma figura política por muito tempo, estava acostumado ao escrutínio da mídia, mas isso era algo completamente diferente. A imprensa se agarrou à ideia de que as lutas privadas de sua família agora estavam à vista do mundo, e eles não deixariam os Vance escaparem da tempestade. As manchetes gritavam com abordagens sensacionalistas, dissecando cada palavra, cada gesto, cada olhar. A agitação privada da família Vance não era mais privada. Para Usha, que sempre conseguiu equilibrar sua carreira com seu papel como esposa e mãe, a constante atenção da mídia era avassaladora. O público sempre a viu como a parceira de apoio e serena de JD, mas agora sua força estava sendo posta à prova. A mídia pintou a situação de sua família em termos de preto e branco, incapaz de compreender a complexidade de suas vidas nos bastidores. Usha sentiu a pressão aumentar, como se o peso do desmoronamento de seu casamento estivesse sendo compartilhado com o mundo inteiro. Não eram apenas suas vidas pessoais que estavam sob escrutínio, era toda a sua unidade familiar, e isso era algo para o qual nenhum deles havia se preparado. GD também enfrentou uma crescente sensação de frustração. Como figura pública, estava acostumado a estar sob o microscópio, mas isso era diferente. Sua carreira política sempre havia sido o centro das atenções, e sua vida pessoal havia permanecido em grande parte, precisamente isso, pessoal. Mas a declaração de Marabel havia mudado isso. Havia forçado os Vance a uma posição que nunca haviam imaginado, e agora ambos estavam tentando lidar com as consequências. A resposta típica de JD à adversidade era abordá-la de frente, mas, neste caso, ele se sentia indefeso. Sua família, seu casamento e seu relacionamento com Usha haviam passado para o primeiro plano, e não havia uma solução rápida. A obsessão da mídia com a situação da família Vance apenas intensificou a especulação. Alguns meios de comunicação afirmaram que a ambição política de JD era a culpada pelos problemas da família, citando suas longas horas e as constantes exigências de sua vida pública. Outros sugeriram que a carreira jurídica de Usha havia contribuído para a tensão com seu sucesso profissional, tornando-a menos disponível para sua família. As teorias variavam, mas o fio condutor era claro. Algo havia dado errado, e os Vance agora estavam presos em uma tempestade que não podiam enfrentar sozinhos. À medida que os dias se transformavam em semanas, JD e Usha se encontraram no olho da tempestade, incapazes de escapar da implacável perseguição da mídia. Suas conversas privadas, suas lutas pessoais e suas próprias vidas eram agora material para o consumo público. O que antes era uma família perfeita, agora era vista através da lente do escândalo, e cada aspecto de suas vidas estava sendo analisado, criticado e julgado por um público que se sentia no direito de saber a verdade. Para JD e Usha, o crescente frenesi da mídia só tornava mais difícil curar. Eles não tinham mais controle sobre sua narrativa. O anúncio da separação. Um terremoto pessoal e público. Quando a família Vance tornou pública sua separação, pareceu que um terremoto havia ocorrido. Era uma decisão que muitos haviam previsto, dados os meses de crescente tensão e especulação pública, mas isso não tornou a realidade menos impactante. JD e Usha, antes o casal poderoso do mundo político e legal, haviam chegado a um ponto em que continuar seu casamento parecia impossível. O anúncio foi breve, desprovido de detalhes, mas não precisava ser dito em voz alta. O peso de seus anos juntos, de sua história compartilhada, foi suficiente para tornar essa decisão algo que repercutiria não apenas em suas vidas, mas também nas vidas de seus filhos e do público em geral. Para Usha, este momento não era apenas o fim de um capítulo de sua vida. Era uma oportunidade para reafirmar sua identidade. Ela passou anos como uma parceira de apoio, uma mãe e uma advogada de sucesso,
mas agora se deparava com a realidade de se virar sozinha. A decisão de se separar não foi fácil, mas era necessária. Era como se a base de seu casamento estivesse se desmoronando há anos, e a tempestade da mídia apenas exacerbou as rachaduras. Para Joadê não foi menos doloroso, mas a pressão implacável de sua carreira política e a crescente distância entre eles tornaram difícil ignorar o inevitável. Por mais que amasse Usha, o relacionamento havia se tornado uma vítima de sua ambição. A separação, embora necessária, deixou um vazio enorme em sua vida. A notícia impactou fortemente o público. Tanto os seguidores quanto os críticos ficaram chocados ao tentar entender o que havia levado a esse ponto. Alguns foram compreensivos, reconhecendo os desafios únicos que vêm com a vida sob os olhos do público e o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Outros, no entanto, foram rápidos em criticar, oferecendo suas próprias teorias sobre o colapso do casamento. Alguns apontaram as ambições políticas de JD, sugerindo que seu foco na carreira havia alienado sua família. Outros acreditaram que a carreira e o sucesso de Usha haviam criado um desequilíbrio no relacionamento, já que ela se tornara mais independente e menos disposta a se sacrificar pelas aspirações de JD. A especulação pública foi implacável, mas apenas se somou à já avassaladora carga emocional que JD e Usha estavam experimentando em particular. A batalha interna e o impacto nos pequenos. A separação estava longe de ser fácil. Tanto JD quanto Usha lidaram com sentimentos de culpa, perda e arrependimento. A decisão de anunciar a separação havia sido mútua, mas isso não a tornou menos dolorosa. Ambos sabiam que seus filhos seriam afetados por isso e fizeram o possível para protegê-los do frenesi da mídia que havia invadido suas vidas. Mas por mais que tentassem, a realidade de sua situação era impossível de escapar. Suas vidas pessoais agora estavam expostas e não havia volta. Para seus filhos, especialmente Marabel e Vance, essa nova realidade foi avassaladora. Eles sempre conheceram seus pais como uma unidade, como uma família que parecia invencível, mas agora tinham que lidar com a realidade de que seus pais não estavam mais juntos. O impacto da separação em seus filhos foi imediato, e tanto JD quanto Usha sabiam que tinham que deixar de lado suas próprias emoções pelo bem de seus filhos. Mas poderiam eles proteger seus filhos das consequências de sua separação pública, ou já era tarde demais? À medida que as semanas passavam, JD e Usha começaram a se adaptar às suas novas vidas. A separação não trouxe imediatamente o alívio que esperavam. Em vez disso, os deixou ambos enfrentando um vazio difícil de preencher. Eles não eram mais uma família no sentido tradicional, e o caminho à frente era incerto. Mas apesar da dor, tanto JD quanto Usha sabiam que este era o único caminho a seguir. Era o fim de um capítulo, mas o começo de outro. A separação de JD e Usha Vance, uma decisão que outrora parecia inevitável, tornou-se agora um lembrete constante das profundas rachaduras que se formaram em seu casamento ao longo dos anos. O que antes era a imagem do casal perfeito, desvanece-se diante da dura realidade de duas vidas que se distanciaram irremediavelmente, consumidas pelas exigências de suas respectivas carreiras e pelos sacrifícios não verbalizados. A carreira política de JD sempre esteve em primeiro plano, enquanto Usha carregava o peso de sua trajetória legal e seu papel como mãe. Mas agora, com a separação em andamento, eles foram forçados a confrontar o quão longe haviam se afastado um do outro. O vazio da vitória e o preço do compromisso. JD, apesar de seu sucesso na arena política, se encontrou perdido nas consequências de seu casamento. Seu impulso e ambição haviam sido seus traços distintivos. Mas ao processar o fim de sua união, ele percebeu o quanto havia sacrificado por sua carreira. Usha, por outro lado, passou anos fazendo concessões pelo bem de sua família. Ela havia colocado seus próprios sonhos profissionais em pausa para apoiar a carreira política de JD, mantendo sempre o lar
e cuidando dos filhos. Mas agora, com a separação em pleno apogeu, Usha se viu questionando se havia negligenciado suas próprias necessidades por tempo demais. Ela havia sido a rocha da família, mas ao fazê-lo, havia perdido de vista quem era e o que queria para si mesma. Ambos, JD e Usha, começaram a reconhecer o dano que seus sacrifícios haviam causado ao relacionamento. Não foi apenas a carreira política que criou uma divisão. Foram as expectativas tácitas, os ressentimentos silenciosos e o desequilíbrio que havia crescido ao longo dos anos. O foco intenso de JD em sua carreira o havia consumido, e a devoção de Usha à sua família a havia deixado sentindo-se isolada. Nenhum dos dois havia notado como seu relacionamento havia se tornado um de conveniência mais do que de amor. Agora, diante de sua separação, ambos se perguntavam se era tarde demais para reparar os pedaços de seu casamento rompido. Para Usha, as consequências foram especialmente difíceis. Ela sempre se orgulhou de ser forte e capaz, mas agora se via obrigada a reconhecer que havia sido emocionalmente negligenciada por anos. Ela passou tanto tempo tentando equilibrar suas aspirações profissionais com suas responsabilidades familiares que se perdeu no processo. O custo emocional da separação estava pesando muito sobre ela. E pela primeira vez ela se permitia chorar. Não apenas o fim de seu casamento, mas a perda da pessoa em que havia se tornado no processo. Ela precisava de tempo para redescobrir sua própria identidade e, embora se dedicasse de corpo e alma à sua carreira jurídica, não conseguiu se livrar da sensação de solidão que vinha com sua recém-descoberta independência. À medida que as semanas passavam, JD e Usha encontraram consolo em seu trabalho. JD retornou à cena política, focando nas coisas que podia controlar, enquanto Usha se mergulhava em seus casos, decidida a fazer um nome para si fora de sua família. Mas apesar de seus sucessos profissionais, ambos sentiam um vazio avassalador em suas vidas pessoais. A tensão de sua separação era impossível de ignorar, e mesmo enquanto tentavam se concentrar em suas carreiras, não conseguiam fugir do peso emocional do que havia acontecido. Nem JD nem Usha podiam negar a verdade. Seu casamento havia sido uma série de compromissos, e agora eles enfrentavam a realidade de que esses compromissos haviam tirado demais de ambos. Em meio às suas lutas, os filhos Vance ficaram navegando suas próprias emoções. Marabel, em particular, parecia suportar o pior da agitação emocional. Ela havia sido a que desencadeou a cadeia de eventos que levaram à separação, e o peso dessa realização começou a se abater sobre ela. Ela ainda era muito jovem, mas seu comentário inocente havia interrompido as vidas de todos ao seu redor. O comportamento de Marabel tornou-se mais errático enquanto ela lutava para compreender as mudanças que ocorriam em sua família. Usha fez o possível para consolá-la, mas a tensão era evidente em ambos. JD também tentou se manter envolvido, mas a desconexão emocional entre ele e Usha dificultava a provisão da estabilidade que seus filhos precisavam. A família Vance não era mais uma frente unida. JD e Usha estavam em desacordo, lutando para se comunicar enquanto seus filhos lidavam com as consequências das decisões de seus pais. A única base sólida que os havia mantido unidos agora estava fraturada, e ninguém sabia como iniciar o processo de cura. Pela primeira vez, JD e Usha perceberam que sua separação era mais do que uma crise pessoal. Era uma crise familiar, uma que exigiria mais do que apenas tempo para se resolver. Eles haviam perdido de vista as necessidades um do outro e agora se perguntavam se sua família algum dia voltaria a ser a mesma. Poderá a família Vance ressurgir das cinzas? Por trás das portas fechadas da família Vance, as lutas estão longe de terminar. Encontrarão JD e Usha uma maneira de reconstruir o que perderam? Ou o dano já é irreparável? A história da família Vance é de sucesso, sacrifício e das complexas realidades que acompanham viver a vida sob os olhos do público.
O que começou como um casamento aparentemente perfeito entre Jodhe e Usha, lentamente se desfez, revelando as pressões ocultas que vinham se acumulando há anos. Embora a separação tenha sido dolorosa e pública, a separação da família Vance, embora dolorosa e pública, marcou um momento crucial que os forçou a confrontar o custo emocional de suas ambições, sacrifícios e escolhas pessoais. A história de Jodhe e Usha, antes um conto de sucesso, agora ressoa como um eco do que poderia ter sido e do que se perdeu no caminho. Para Jodhe e Usha, o caminho para a cura é incerto. Ambos navegam novas vidas sem o outro, mas sua jornada está longe de terminar. Jodhe, preso entre suas ambições políticas e as consequências de seu casamento, agora deve lidar com a pergunta do que realmente importa em sua vida. Usha, embora encontre força em sua carreira e se redescubra, ainda carrega o peso do que poderia ter sido. Uma vida construída sobre o amor e o compromisso, agora fraturada além do reconhecimento. Os filhos Vance. Seus filhos, particularmente Marabel, ficam lidando com as consequências da separação de seus pais. As consequências emocionais de sua família fraturada, sem dúvida, moldarão suas vidas nos anos vindouros. O comentário inocente que iniciou tudo deixou um impacto duradouro, empurrando as crianças para o olho público e forçando-as a enfrentar uma realidade que nenhuma criança deveria ter. Os filhos Vance são resilientes, mas eles também devem encontrar seu caminho neste novo mundo de incerteza. Enquanto o público observa de fora, ainda não está claro se a família Vance conseguirá curar as feridas do passado. Jodhe e Usha talvez nunca consigam reparar o que se perdeu, mas a esperança é que encontrem uma maneira de seguir em frente, não apenas por eles mesmos, mas também por seus filhos. A jornada está longe de terminar, e só o tempo dirá se os Vance podem recuperar seu senso de família, ou se sua separação marca o fim de um capítulo que nunca poderá ser reescrito. O que acontecerá a seguir pode ser o começo de um novo capítulo ou o fechamento final de um inesquecível. Um novo amanhecer incerto. A separação da família Vance tem sido uma jornada dolorosa e pública, mas é uma que permitiu a cada membro refletir sobre suas vidas e fazer mudanças para melhor. Usha, que antes era o pilar de sua família, emergiu mais forte, redescobrindo suas paixões e retomando sua vida. Jodhe, por outro lado, enfrenta a difícil tarefa de reparar o dano que causou. Seus filhos também terão que navegar pelas mudanças na dinâmica familiar, mas com o apoio de seus pais, sem dúvida, também sairão fortalecidos. A história da família Vance está longe de terminar. Mas uma coisa é certa: sua jornada continuará a inspirar outros que enfrentam desafios semelhantes. O que você acha da separação da família Vance? Você acredita que eles podem se reconciliar ou este é o fim de sua história? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais atualizações. Fiquem ligados no próximo vídeo, onde continuaremos a acompanhar a jornada da família Vance, da família Vance, da família Vance, da família Vance.